Agora teremos a oportunidade de ouvir o Arley Oliveira, engenheiro de relacionamento com clientes da Gasmig. Arley, a palavra está contigo. Boa tarde. Ok, pessoal, boa tarde. Meu nome é Arley, então eu sou engenheiro de relacionamentos com clientes lá da Gasmig. E nós vamos falar um pouquinho hoje. O assunto é muito vasto, mas eu vou dar uma breve pincelada aí. Espero que desperte a atenção de vocês com relação a usos alternativos do gás natural e algumas. Eu vou iniciar com uma breve conceituação, parte ambiental, os usos principais e rapidamente a esses usos alternativos. Tá? Bom, vou passar aqui, se eu consigo. Aqui. Tá? Bom, pessoal, para nivelar, eu acho que a maioria de vocês talvez já sabe, né? O gás natural ele se difere, né, de outros gases porque ele é um combustível fóssil, né, encontrado de forma já praticamente pronta, né, no subsolo, né, resultado de eras geológicas. Então, aproximadamente, que se coloca aí aproximadamente 400, 500 milhões de anos nas bacias sedimentares. Isso foi resultado de acúmulo, né, no período geológico, que era o período devoniano, período carbonífero, onde houve uma explosão, né, de vida, né, na Terra. E esse acúmulo de matéria orgânica nessas bacias sedimentares gerou tanto petróleo quanto gás natural. Em alguns locais de forma associada, em outros locais apenas gás natural ou apenas petróleo. Né? E um hidrocarboneto simples, né? E o gás natural não é somente metano. Então é importante, muitas pessoas talvez não saibam, né? Não é só metano, é a predominância do metano, aproximadamente 88%, 90% do volume, e em outras menores quantidades, propano, butano e outros gases. Né? Para se ter uma ideia, né, da questão ambiental, né? Então vocês estão vendo aí um gráfico onde a gente tem aí o gás natural, né, com nível comparando com os outros combustíveis fósseis, né? Você tem aí em relação ao gás, ao óleo leve, ao óleo mais pesado, cerca de 40% menos emissão de carbono. Então só aí, né, na opção, né, nós estamos falando de eficiência energética, né, mas eficiência também num sentido amplo, né? Só a simples troca de um óleo pesado ou do carvão para um coque, né, para o gás natural já pode resolver a questão da pegada de carbono da empresa, né, reduzindo aí mais de 20% a emissão. Tá? A gente está vendo aí emissão nessa tabela de baixo, emissão de NOx, né, dióxido de nitrogênio, é um dos menores também entre os combustíveis fósseis, né, que vocês estão vendo aí, cerca de um terço em relação a combustíveis sólidos, né, então carvão, por exemplo, né. Também uma vantagem muito grande com relação à emissão de SOx, né, ou seja, sulfurados, né, dióxido de enxofre, que é um problema mais sério, né, com relação principalmente a grandes cidades, né. A questão ambiental em grandes cidades é mais séria, principalmente no tocante à emissão de dióxido de enxofre. Não, questão de carbono é outra história, né. E aí vocês estão vendo esse gráfico aí também, onde eu tenho aqui o fator de emissão de dióxido de carbono, de dióxido de enxofre, de 0,73 miligramas por megajoule, né? Extremamente baixo, né? No caso do nosso gás aqui do Brasil, né? Praticamente não há enxofre, né? Quando há enxofre é a molécula que é a mercaptana. A mercaptana é a molécula que faz com que o gás natural e o GLP tenham cheiro, né? Então, nessa molécula é que tem um átomo de enxofre lá, né? E que faz com que haja o cheiro tradicional característico de GLP e de gás natural. Porque também, caso as pessoas não saibam, nenhum hidrocarboneto ele tem cheiro, né? Todos eles os hidrocarbonetos gasosos são inodoros,
E isso é um problema, né? Um problema de segurança, né? Então você tem que odorizar na hora da distribuição, certo? Para evitar, evidentemente, acidentes, né? Bom, então, como características funcionais, né? Devido a esse fato do gás natural ser extremamente padronizado, né? Existe uma resolução da ANP, né? Resolução 16 de 2008, que normatiza toda a característica, né? Quanto no máximo de metano, máximo e mínimo de metano tem que ter, quanto no máximo e mínimo de propano tem que ter nele, etc. Então, por esse fato dessa padronização tão rigorosa, né? Então eu tenho uma eficiência maior em queimadores e caldeiras, em comparação com outros combustíveis, por exemplo, cavaco, lenha, até mesmo o GLP, né? O GLP, se você perguntar qual é a constituição do GLP de proporção entre, entre butano e propano, que são os dois gases que compõem o GLP, nem provavelmente a empresa distribuidora vai saber corretamente, porque essas proporções elas variam muito quando saem da refinaria. Então, a gente sabe que o propano é mais caro do que o butano, então muitas vezes isso aí fica em torno de 60-40, mas não é possível com exatidão saber. Enquanto o gás natural tem uma proporcionalidade entre seus gases, né, entre o metano, propano, etano e outros, muito rigorosa, tá? Então, resultando numa grande eficiência, né, em comparação com queimador, em comparação com outros combustíveis. Tá? Ele dispensa o equipamento de controle de poluição atmosférica, simplesmente dispensa, porque como não há emissão de enxofre, né, como não há emissão de outros gases tóxicos, não há geração de gases como, por exemplo, dioxinas, furanos, praticamente, isso estando bem regulado, é praticamente impossível isso. Você evita investimentos em lavadores de gases, em dessulfurizadores, em não há pó também, né? Como a lenha, por exemplo, né? Pó e fumaça e fuligem, né? No caso de fuligem, claro que sendo bem dimensionado, sendo bem colocado o queimador calibrado, né? Não há nenhuma emissão de fuligem nem fumaça. Né? Não há necessidade de precipitadores eletrostáticos, por exemplo, né, para pegar pó. Então, é menos um investimento para o cliente. Né? E com isso, né, com essa padronização, ele também reduz drasticamente manutenções por carbonizações e entupimentos nas caldeiras e nos queimadores, principalmente. Né? A gente vê isso principalmente em hospitais e grandes hospitais e hotéis, né, onde as cozinhas são extremamente utilizadas, né, 24 horas por dia, e eles têm um gasto muito grande com manutenção de fogões e fornos por carbonização. Quando entra o gás natural, praticamente essa manutenção acaba, né, exatamente pelo fato de você ter a possibilidade aí de usar um combustível muito limpo, né, e padronizado, e que não vai criar carbonizações e entupimentos. Né? E, evidentemente, como se você tiver um gás canalizado, você elimina uma área de estocagem, né? De estocagem, empilhamento de lenha, ou estocagem de GLP, ou estocagem de outro tipo de combustível, de óleo, e com isso também, né, que eu não escrevi aí, você também ganha, você ganha com, por exemplo, com prêmios de seguro, tá? A empresa, quando troca para gás natural, ela deve solicitar uma revisão do seu seguro de fábrica, porque não há mais não há mais combustível estocado dentro da fábrica, correto? Então, o seu prêmio deve diminuir. Né? Então, é mais outra característica que permite economia, né, do gás natural. Certo? Bom, os usos principais do gás natural são esses. Né? A gente tem ele como matéria-prima, né? E pouca gente também sabe, talvez, mas o gás natural não serve só para queimar, né? Mas ele tem uma característica que ele pode ser usado
por exemplo, para a produção de outros combustíveis, como metanol e diesel. Diesel zero, por exemplo, né, principalmente nos países da Arábia Saudita, Kuwait, esses, né, países do Oriente Médio lá, o pessoal tem refinarias onde já estão fazendo diesel zero ppm, né, zero de enxofre usando gás natural. Fertilizantes, né? Então, é um uso muito importante como para a produção de ureia, por exemplo, né? O gás natural pode entrar como redutor siderúrgico, né? No lugar do coque. É mais caro, né? Mas garante um processo de um ferro de uma qualidade muito boa, né? E também ele pode ser usado como matéria-prima na geração de hidrogênio. Então, usinas de hidrogênio também podem usar por meio de uma reação química onde ele tem o gás natural, né? Vocês viram lá, tem CH4, tem 4 moléculas de hidrogênio, então é possível separar essas moléculas de hidrogênio e criar o gás hidrogênio, né? Que ele é muito útil em várias indústrias, né? Mas nós vamos falar ele mais como o uso da energia aqui, né? Onde ele pode ser o principal ou substituir né? O carvão, o GLP, o óleo, né? Etc. Tá? E aí, gente, os setores aqui, né? Não vou falar cada setor, evidentemente, né? Mas eu vou falar assim de forma bem rápida. Então, a gente tem inúmeras utilizações, né, na siderúrgica e na mineração, aí com pelotização, laminação, né, na siderúrgica e laminação, na metalurgia, onde eu posso utilizar, no caso, para poder fazer, poder aquecer, né, e fazer formas, fazer conexões, tubos, conexões, então eu preciso de um aquecimento, então, nesse momento, secagens de forma geral, né? Secagem, no caso principalmente na construção civil, né? Que é utilizado, alimentação, né? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, eu posso utilizar o gás natural na queima direta. Então, eu não preciso, por exemplo, ter um forno por convecção ali, né? Então, eu não preciso ter uma separação entre a chama e o alimento, porque o gás, exatamente pela pureza do gás natural, certo? Então, em algumas empresas de alimentação, eu posso usar uma chama direta, por exemplo, para fazer pães, bolos, biscoitos, né? Esse tipo de produto. E aí eu ganho eficiência, né? Cerâmica e vidros, isso aí é evidente, né? Inclusive, nós temos aqui em Minas Gerais a OMP, né? A italiana de vidros, né? Onde o gás natural ele é indispensável nesse processo de vidro, exatamente pela pureza, pelo grau de pureza dele, né? Eu preciso de um gás que não manche o vidro, né? Então, o gás natural ele é o mais indicado. Papel e celulose, nós temos a Semibra aqui em Minas, que também utiliza, asfaltos, né? Então, evidentemente, para poder fazer as misturas, né? A indústria têxtil, onde eu uso o gás natural de diversas formas também, tanto em caldeiras, como no processo de melhoria do tecido, onde eu melhoro a qualidade do tecido por meio de fogo, o poliéster também, eu posso utilizar o gás natural também para poder, na fabricação de tecidos sintéticos, tratamento de resíduos, né, importante, e no caso de, por exemplo, para fazer coprocessamento, né, e agropecuário, né, eu acho que aí nós temos uma fronteira aí muito grande a poder conquistar, né, a gente tem que expandir a nossa rede para poder atingir o setor agropecuário, né, principalmente na parte de secagem de grãos, né. A secagem de grãos aqui no Brasil, ele evidentemente é uma operação que, se houver o gás natural disponível, ela pode ser muito mais eficiente, né? Bom, e aí eu estou chegando agora nessa parte, né, de usos alternativos do gás natural, onde eu vou falar 3 usos alternativos muito interessantes, que é a geração, a cogeração e a climatização a gás natural, né? Onde na geração nós substituímos geradores a diesel, né, como o Diego da Proton falou,
né, por geradores a gás, que são geradores muito menos poluentes, né, com uma possibilidade de ganho na manutenção, porque os geradores a gás podem ser mais caros, um pouco mais caros, mas eles têm uma manutenção menor, tá? E eles podem substituir energia em horário de ponta ou um horário até de maior custo, né? O Diego estava falando sobre o Mercado Livre, né? Agora nós temos um PLD horário, né? Então, com isso, né, se a empresa tiver uma geração de energia, se tiver um gerador de energia, ela pode, se aquela hora, né, naquela hora estiver um custo que possa valer a pena fazer a geração, né, naquele horário. Então, não estamos agora com esse novo formato, né, de PLD horário, nós não falamos mais em horário de ponta, né? A gente agora fala em um horário mais caro para a empresa. Então, a empresa tem que ter uma gestão bem eficiente, né? Então, que aí empresas como a Proton aí provavelmente auxiliam nisso, né? Para poder falar, olha, você pode, se você tiver um gerador a gás aqui, você pode ligar esse gerador nesse horário, né? Ou então ou se não no próprio horário de ponta, não sei, isso vai depender muito do seu contrato, né? Na cogeração, né, onde eu produzo energia, frio e calor com alta eficiência energética, então eu aproveito o máximo da minha energia, do gás natural, né, que vou mostrar no próximo slide, e a climatização, onde eu substituo equipamentos elétricos por equipamentos a gás natural, né, tanto VRFs, né, variadores de fluido refrigerante, né, que são equipamentos muito comuns, principalmente em escritórios, hospitais, shoppings, alguns shoppings, né, a maioria dos shoppings de maior porte usam chillers mesmo, né, e eu posso substituir parcial ou totalmente chillers elétricos por chillers também movidos a gás natural ou cogeração, né. Então, rapidamente aqui, desculpa, no caso, por exemplo, da geração a gás natural, nós temos aí primeiro, a não necessidade de estocagem, né? Uma energia mais limpa, simplesmente um gerador a gás natural não tem cheiro algum, né? Porque o problema do gerador a diesel, eu já vi vários supermercados e clientes, né, nossos, potenciais nossos, reclamarem, por exemplo, que quando liga o gerador a diesel, a vizinhança enlouquece lá com o cheiro, né? Do gás, nem com barulho, porque às vezes tem carenagem, mas o cheiro, né? E não tem, simplesmente não há cheiro. Já vi vários geradores a gás natural funcionando, não tem cheiro, né? O custo muito menor, então o preço do metro cúbico de gás na cogeração nossa aqui na Gasmig está em volta, está aí 2,40, quando consome pouco, uns 2.000 metros cúbicos por mês, é 2,40. Nós estamos falando num diesel na entrega hoje a R$5, assim, o mais barato. Esse ano eu já entrei em contato com clientes que estão recebendo a R$7 o litro de diesel, para receber dentro da sua empresa, né? Mas aí você pode falar assim, mas poxa, mas lá no posto é 3,80, 3,70, 3,80. Mas o custo logístico aí, né, é diferente quando você entrega o diesel na empresa, tá? 1 metro cúbico de gás é aproximadamente 1 litro de diesel, então você tem uma aproximação muito boa, né? E aí você pode operar com paralelismo, né? E tem um overhaul, ou seja, né, um período de manutenção um pouco mais longo do que do diesel, certo? Então, são bem vantajosos, né, os geradores a gás natural. E aí a gente tem um caso muito, muito bacana aqui, já tem 4 anos praticamente, né, lá em Contagem, esses geradores a gás, funcionando para emergência e horário de ponta, com o cliente extremamente satisfeito, tá? Inclusive, né, uma coisa, né, que incomoda bastante alguns clientes, né, é a qualidade da energia, né? Então, assim, ok, o cara assina um contrato de Mercado Livre e tal, mas quem vai entregar o elétron lá, né, é a distribuidora, né, que está lá, né? Então, você não tem jeito de carimbar o elétron lá que sai da geração e chegar a ele e garantir que ele vai chegar até você, né? Vai chegar lá uma energia
do last mile, né? Da última que te entregou, que é a distribuidora. E esse cliente especificamente, né? Ele tem um centro de distribuição muito robotizado, onde ele tem operações lá, equipamentos que têm uma sensibilidade muito grande a variações de tensão, certo? E aí ele fala, toda vez que eu vou lá, ele fala comigo assim, rapaz, quando entra o gerador eu fico tranquilo, porque não tem oscilação, né? Então não há oscilação de tensão. O gerador ele trabalha ali redondinho, uma tensão muito bem definida, né? E ele fica tranquilo, né? Quando o gerador ele funciona no horário, né? No horário, no caso aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o horário de ponta é de 17 às 20, né? Tem uma solução híbrida também muito interessante, né, para geração, que é um kit bicombustível. É o que vocês estão vendo aí, onde está circulado, é um misturador ar-gás que entra aqui no turbo do gerador, de um gerador diesel já existente, tá? É uma solução muito mais barata, né, do que uma compra de um gerador a gás, mas é uma solução que funciona de uma maneira muito interessante, tá? E, claro, o custo, a economia vai ser menor, né? Mas há uma economia bem substancial, né? Algumas comparações aqui com o gás natural e o diesel, né? Não vou entrar em detalhes aqui para não perder muito tempo, mas principalmente, né? Duas questões que eu quero levar em consideração, né? A não necessidade de estoque, né? É uma corrosão baixa, não tem deterioração. Então, hoje, principalmente com a questão do biodiesel, né, que está mais de 10% de mistura hoje, de biodiesel com diesel comum, há um problema de deterioração, né, do combustível nos tanques, né? Então, as empresas estão tendo esse problema, tá? O diesel apodrece, né, simplesmente, né, se você demorar muito tempo para usar, certo? Então, a gás natural não há esse problema algum, porque não tem estoque, não tem a possibilidade de corrosão extremamente baixa, você consegue ter um seguro mais barato, então não tem emissão de particulado, não tem emissão de enxofre, então, principalmente para meios urbanos, é muito interessante a possibilidade do uso tanto do gerador 100% a gás natural quanto do kit bicombustível. Lembrando que o kit bicombustível, eu já visitei duas instalações com o kit bicombustível, ela também, o cheiro do bicombustível, mesmo com a mistura com diesel, eu não consegui sentir do mesmo jeito que fosse um diesel. O cheiro diminui drasticamente, né, o que é muito bom na área urbana. Bom, com relação à cogeração a gás natural, né, o que vem a ser a cogeração, né? É uma produção simultânea de energia elétrica e calor ou frio, tá? Ou os dois juntos, certo? Então eu aproveito o calor do gerador por meio de um trocador de calor ou por canalização da sua exaustão, né? E eu posso pegar esse calor, que é energia, né? Energia seria desperdiçada, né? Eu posso gerar água quente e posso gerar, por meio de um chiller de absorção, né, gerar água gelada. Tá? Então, o chiller de absorção é um equipamento que se utiliza de calor para gerar frio. Né? Não vou entrar em detalhes aqui no processo, porque eu teria que ter uma palestra só para falar sobre um chiller de absorção. Tá? Mas é um equipamento extremamente utilizado, principalmente no Oriente Médio, né, por motivos óbvios, né, Oriente Médio, Ásia, pela disponibilidade que existe de gás natural e petróleo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu posso ter aqui, né? Se eu tiver um gerador com 38% de eficiência, ou seja, né? Eu consigo de 100% da energia que o gás natural me fornece, eu consigo transformar em 38% de energia elétrica, o que é um desempenho razoável, tá? Hoje você tem geradores com mais de 40%, 43%, até 47% de eletricidade, né? Então o restante seria jogado fora, correto? Mas com a cogeração não, eu pego esses outros
né? Esses outros, eu tento pegar desses outros 62% ali, né? Dos 38%, e eu tenho ali, eu tenho inevitavelmente de 10 a 15% de perdas. Isso é impossível de eu capturar essa energia, mas eu posso capturar o calor, né, tanto do circuito de óleo quanto do escapamento, e gerar aquela cogeração que vocês viram naquela figurinha anterior, correto? Então, isso é uma possibilidade de uso. Tá? E já chegando à parte final, né, da última parte, da climatização a gás, né, numa climatização a gás, eu posso utilizar os chillers de absorção, onde eu não movo o chiller, né, o equipamento que gera água gelada, com eletricidade. Eu só uso a eletricidade para mover, os fluidos dele de resfriamento, principalmente. Tá? Então, eu tenho aí uma redução de consumo de energia elétrica de mais de 90%. Tá? Eu posso ter produção simultânea de água quente com isso também. Então, um chiller desse, por exemplo, eu posso utilizar em shoppings, em hotéis, né? Eu reduzo a demanda de energia elétrica, né? Então, principalmente em locais onde há deficiência de demanda, né? Talvez o Diego aí sabe, né? A Light tem dificuldade de atendimento em alguns locais, né? A Eletropaulo lá também tem deficiência. Aqui na nossa região de Minas Gerais, a deficiência assim, não é tão gritante, mas existe, tá? Eu falo que existe, sim. E e aí você pode aumentar a segurança energética do seu empreendimento distribuindo. Então, eu posso ter, por exemplo, tudo bem, sua fábrica funcionando com energia elétrica lá, mas uma parte de sua climatização ou geração de água gelada com um chiller ou usando um VRF a gás natural para resfriar ambientes, né? Então, eu tenho menor desgaste mecânico nesses equipamentos, tá, gente? Então, um chiller elétrico, ele é mais, principalmente os chillers tipo parafuso, eles têm um desgaste mecânico muito intenso, e esses chillers não há isso, porque não há peças mecânicas funcionando lá dentro dele. E eu posso por exemplo, principalmente em hospitais, se eu utilizar um VRF a gás natural, por exemplo, pode faltar energia elétrica que eu consigo ligar o sistema de VRF a gás no gerador, porque a demanda dele é muito baixa de energia elétrica. No caso do VRF, a gás natural, só para mover, só para ligar os circuitos eletrônicos dele. Então, uma demanda baixíssima de energia elétrica que pode ser ligado num gerador a gás ou num gerador a diesel, certo? Então, eu tenho aí uma segurança energética muito grande, tá? Eu tenho 3 tipos de climatização a gás: o GHP, o chiller de absorção e o chiller a gás puro mesmo, tá, gente? Vou passar bem rápido aqui para mostrar as fotos para vocês, tá? E deixo à disposição a apresentação. No GHP, né, em vez de ter um motor elétrico, eu tenho um motor a gás funcionando. E aí que eu movo o compressor, basicamente isso, tá? No chiller de absorção, eu tenho um ciclo de refrigeração, tá? Onde é operado por calor, né, onde eu tenho um fluido que absorve, né, o calor, né, retira esse calor e refrigera a água gelada e distribui essa água gelada para o ambiente, para as tubulações, e aí os evaporadores dão conta de fazer o resfriamento, né? Ou eu posso usar um chiller desse para gerar água gelada para poder resfriar um equipamento, alguma coisa assim, né, no caso de uma indústria. E o chiller a gás é a mesma coisa de um chiller de absorção, porém a fonte é 100% um queimador, né? Na verdade, nem o motor aí, eu escrevi errado, é um queimador a gás natural, né? Tá aí a carinha deles aí, eu não vou entrar em detalhes. Eles são equipamentos um pouco pesados, tá? Porque eles exigem vácuo interno deles, nos casos dos chillers. Agora, os VRFs não, são muito leves, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, na parte direita inferior, um dos equipamentos de climatização a gás instalados aqui em Belo Horizonte, tá? Existem 5 equipamentos desse aí instalados em Belo Horizonte, aqui no Hospital Felício Roxo, e que deu uma segurança energética absurda, já tem mais de 1 ano lá, funcionando extremamente bem. O cliente só tem elogios com relação à tecnologia, né? Mas eu tenho outros equipamentos, outros exemplos, né? Lá em São Caetano do Sul, tem um sistema de ar-condicionado com medição individualizada, né? Vocês
talvez pouca gente sabe, né? Então, esse tipo de equipamento permite uma medição individualizada de ar-condicionado, né? Central. Então, o cara recebe uma continha de ar-condicionado para ele separado. Então, muito interessante isso, né? Na Bahia também existe 2 colégios, e um hospital agora também, em funcionamento lá com VRFs, tá? E a Bahia também tem problemas de demanda em alguns lugares, Salvador principalmente tem problemas de demanda, né? A concessionária não consegue entregar a demanda que alguns clientes pedem. Então aí a empresa, né, pode optar, se tiver gás, pode optar então por ter essa tecnologia, né? O Rocha Verá, que é um exemplo de cogeração lá, de frio e energia elétrica, né, de 8 mega, funcionando nesses 2 prédios, né? O Carioca Shopping, o Eldorado, o Cisa Park Guarulhos, tem alguns exemplos de cogerações mais antigas, principalmente. Esses aí são gerações mais antigas, tá? Cogerações, desculpa, mais antigas, tá? E aqui, em Minas Gerais, nós temos uma grande cogeração que fica ali na Coca-Cola, na saída para o Rio de Janeiro, né? A Air Liquid, que são 3,5 megas de potência, e que eles alimentam caldeiras de recuperação, o próprio nome já diz, né? Então ela pega o calor desses geradores e alimenta uma caldeira para gerar água quente para a fábrica da Coca-Cola, né? Não tem geração de frio ainda lá via cogeração, né? E já está há mais de 6 anos lá, muito bem. Então, gente, finalizando, se você o que nós na Gasmig podemos fazer, a gente pode fazer uma breve um estudo de prévio, né, de viabilidade prévia, onde a gente pode fazer demos um exemplo aí, né, onde a gente pode comparar, por exemplo, a solução 100% elétrica com uma solução de cogeração, né, e aí verificar se o custo operacional da cogeração ou da geração na ponta for menor. Então, aí procede-se, então, uma segunda etapa de verificação se vale a pena o investimento, né? Hoje eu tenho empresas, há empresas no Brasil, onde ela banca o investimento, tá? Então, não precisa sair o investimento 100% da bolsa do cliente, e o cliente vai pagando esse investimento ao longo do tempo com a própria economia, tá? Claro que isso depende, caso a caso, né? Não há como, né, generalizar. Cada cliente é uma situação diferente, às vezes é possível, às vezes não é, né? Mas uma coisa é certa, né? Quando há uma possibilidade, quando a empresa tem uso de água, principalmente de calor muito intensa, e conjugada com a energia elétrica, as chances de uma cogeração ser viável, de uma implantação de uma cogeração ser viável, são muito grandes, né? Mesmo com o mercado, mesmo a empresa estando no mercado livre, porque afinal de contas é um outro processo, é um processo térmico que ela está precisando, né? Então ela pode economizar no processo térmico, tá? Por meio da cogeração, né? Então ela economizaria o seu combustível, né? Porque a cogeração, no caso aqui em Minas Gerais, tanto em Minas Gerais quanto em outras concessionárias, o custo do gás para geração e cogeração é menor, tá? Então ele pode substituir, né, dessa forma, ok? Então eu deixo aqui meus contatos, meu telefone, caso alguém queira ter maiores detalhes, né, sobre isso, eu estou à disposição. Então eu agradeço a presença de todos aí, muito obrigado, Leonardo, aí, pela oportunidade, e estou à disposição. E Arley, perfeito, ótimo. Eu te pediria só que você cancelasse o compartilhamento da sua apresentação. Tanto a sua apresentação quanto a do Diego nós enviaremos aos participantes, a todos aqueles que se inscreveram. Eu tenho aqui 2 perguntas para você, Werner. Eu vou lê-las aqui e você responde em seguida. Boa tarde. Já temos geradores a diesel. Qual é o custo médio de conversão? Aí depois ele fala: qual é a capacidade de entrega no interior de Minas, como o governador Valadares?
No caso de conversão a diesel, não é indicado a conversão completa, tá? É indicado ou kit bicombustível, a análise do kit bicombustível, ou a troca, né, do gerador diesel por um gerador 100% a gás natural. As empresas hoje, elas podem fazer essa negociação, elas podem, de repente, pegar o gerador a diesel na troca, né, e fazer essa instalação do gás natural, né? Então, assim, a transformação hoje, há alguns anos atrás, começaram a fazer, só que essa transformação não se tornou viável, sabe, economicamente. Então, o que eu tenho economicamente hoje ela, lembrando assim, é tecnicamente possível, mas economicamente não se demonstrou viável aqui no Brasil. Então, eu tenho duas possibilidades. A instalação do kit bifuel, do bicombustível, ou a troca total para um gerador a gás. Tá? Com relação ao governador Valadares, nós temos uma base, né, a Gasmig possui uma base de gás natural comprimido em governador Valadares, né, e ela fica no Distrito Industrial, e podemos verificar a possibilidade, em função do endereço, né, dele, verificar a possibilidade de atendimento. Né? Mas aí seria, inicialmente, né, a gente poderia pensar numa entrega via gás natural comprimido. Né? A gente precisaria, então, dos dados dele, né? Nós estamos à disposição para essa avaliação, do dado de consumo dele e de quantos, né, quilos de LP, etc., e localização. Okay?